Olá, tudo bem? Bom, esse é um curso rápido para que você consiga aprender a fazer as suas sobrancelhas sozinha ou sozinho. E eu vou ensinar para vocês o passo a passo, tá? Desde como higienizar o local até como aplicar rena. Então, vamos primeiro colocar uma faixinha de cabelo, né? Ou uma tiara, ou o que vocês desejarem para tirar, ó, o cabelo do rosto. E sim, é ideal, tá? Que não fique nenhum pelinho caindo, para que a gente não tenha, né, que ficar tão preocupado em ficar tirando do lugar, certo? Da frente aqui de onde nós vamos manusear. Bom, vamos começar então limpando a região. Eu vou utilizar uma loção astringente, tá? Ela é pré-depilatória, então vocês encontram em várias marcas, eu não vou passar uma específica aqui, mas é só procurar por loção pré-depilatória. Eu estou usando, eu vou mostrar essa daqui, a Depibela, tá? A minha é com extrato de hortelã, refrescante. Então eu coloquei um pouquinho no algodão e vou aplicar, tá? Na região aqui das minhas sobrancelhas. E eu desço um pouco aqui para a pálpebra fixa, né? Porque eu vou fazer o desenho. E o desenho pega, tá? Um pouquinho nessa região. Então, eu gosto de deixar bem limpinho, bem livre de oleosidade, para o lápis pegar direitinho aqui, tá? E também a rena, né, depois. Então, bom, já demos aqui a primeira limpadinha. Vamos agora para o desenho. Então, vamos começar a fazer o desenho. Nós vamos precisar de um paquímetro, tá? Qualquer um que vocês encontrarem aí nas lojas. Eu gosto desses que são maiores, tá certo? Mas fique a critério. E aí, nós vamos então também precisar de um lápis dermatográfico. Eu vou indicar esse aqui, o da Mitsubishi 7600. Eu já testei de outra marca mais barata e não é bom, tá? Então, comprem ele, ele é acessível, tá? Vai custar acho que uns R$ 6 por aí, 7, mas vale a pena, porque ele faz um traço muito bom. A primeira medida que nós vamos utilizar, ela vai ser, tá, entre os dois cantos internos dos olhos. Então, você vai posicionar o seu paquímetro assim, ó, cada pontinha vai ficar num canto interno. Você vai fazer isso olhando no espelho, né? O meu tá aqui do lado, então eu vou olhar, tá? E aí, tendo aqui a medida, eu vou pegar o meu lápis dermatográfico preto e eu vou desenhar aqui, ó, na parte de trás, tá? Porque eu vou usar isso para fazer a marcação. Então, eu vou desenhar aqui. E aqui. Então, vamos lá. Eu venho novamente, ó. Vou fazer aqui canto interno e canto interno. Fiz, tá? Coloquei exatamente nos pontos aqui. E aí, eu vou encostar o paquímetro, ó, na pele e vai ficar a marcação que eu fiz, tá? Com o lápis dermatográfico. Então, essa distância, ó, que nós tivemos aqui, entre, tá? Os dois olhos aqui, os dois cantos internos, nós vamos dividir por 2 para achar o ponto central. Então, no caso, eu tenho aqui 3 centímetros. Então, eu vou medir 1,5. Aqui, ó, a gente muda, tá? Para poder colocar a medida. Eu vou colocar a minha em 1,5, certo? E eu sempre vou olhar, então, a escala aqui de baixo, essa escala aqui, certo? E o meio vai me dizer aqui, ó, que é meio centímetro, tá? Então, eu vou posicionar o zero daqui de baixo no meio, 1,5 no caso meu, no meu caso, eu vou posicionar o zero daqui de baixo no 1,5 aqui de cima, tá? Então, eu vou pegar em um dos olhos, no canto interno, e novamente eu faço aquele risco, tá? Que eu já havia pintado aqui o meu paquímetro.
Agora nós vamos ver, então, onde a nossa sobrancelha vai começar, tá? E para isso, eu já vou marcar aqui, ó, com lápis dermatográfico, tá? A minha reguinha, no caso, meu paquímetro. E eu vou colocar primeiro, tá? Encostado aqui, ó, na aba do meu nariz, aqui no cantinho, e vou colocar reto e fiz o traço, ó, então eu vi, é aqui que ela vai começar. E vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Então, eu posiciono no canto do meu nariz e tô riscando embaixo, mas não tem problema, tá? Então, ó, é aqui que ela deve começar. Agora, nós vamos ver o ponto alto, tá, da sobrancelha, no caso aqui. Vamos ver aonde que é, né, pra ele ficar. Então, vamos começar fazendo o lado esquerdo aqui, né, no caso, onde eu tenho mais facilidade. Eu vou colocar ele aqui, ó, nessa pontinha do nariz, na diagonal. Então, é ali o meu ponto alto. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E pronto, eu tenho o meu ponto alto também. Para você não se perder na hora de fazer essas marcações, você pode posicionar, além de usar a aba do nariz, a íris do olho, né, que é a parte colorida. Então, vai cruzar, ó, você olhando reto, a íris, e aí você consegue fazer o desenho lá em cima, tá? Vai passar bem no meio do seu olho. Outra forma é colocar seu paquímetro em 4,5 cm e encostar ele aqui, ó, no ponto central que você fez e colocar ele aqui, tá? Estão vendo? Deu exatamente onde eu havia feito dessa forma. Então, vocês vão fazer de acordo com o critério, né, que vocês acharem mais prático. Agora, nós vamos ver, então, onde que a sobrancelha vai terminar. Então, eu vou riscar aqui novamente o meu paquímetro. A parte de cima eu risquei. Eu vou posicionar, ó, na aba do nariz de novo. E no final do meu olho. Então, tá aqui onde ela deve acabar. E vou fazer o mesmo processo do outro lado. Coloco na aba. E pronto, já marquei, ó, do lado de cá também. Agora, nós vamos ver, então, onde que ela vai começar aqui embaixo, tá? Então, vamos colocar a medida de 1,5 no nosso paquímetro. E vamos fazer aqui, então, ó, posicionar no canto interno do olho. Então, ó, eu vou fazer com lápis aqui, deu a minha de 1,5, tá? Embaixo aqui. Mesma coisa do outro lado. Agora, nós vamos, então, ver aqui embaixo, né, em qual momento, em qual parte que ela vai começar. Então, eu vou colocar no meu paquímetro a medida de 2,5 cm. E aí, você pode fazer com o olho fechado ou aberto, né? No caso, eu vou fazer aberto porque não me incomoda. Então, eu vou posicionar, tá? Isso sempre com a pessoa reta, para não ficar diferente, tá? As medidas. Então, ó, eu vou colocar posicionado embaixo, aqui no comecinho do meu olho. E acompanhando, ó, na diagonal, aquele primeiro traço que eu já havia feito. E vou marcar, então, onde que deveria começar aqui. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu deixo marcado, ó, exatamente onde o meu olho começa aqui embaixo. E aí, eu vou ver em cima onde que a minha sobrancelha vai ter o
ponto mais alto aqui. Nós vamos fazer essa parte final. Então, eu vou colocar, ó, a medida de 2 centímetros no paquímetro. E na diagonal, eu vou ver onde que vai ficar. Então, eu pego aqui do final do meu olho e faço aqui o pontinho da altura. Tá? Que essa sobrancelha vai ficar. Agora, nós vamos ver, então, a espessura que a sobrancelha, né, vai ficar. Então, a gente pode ter uma variação de meio a 1 centímetro. Pro meu rosto, tá? Que é um rosto... Aqui eu tenho pouco espaço, tá? Entre a sobrancelha, o olho e a testa. Então, eu não gosto de fazer ela muito larga. Eu vou fazer a minha com meio centímetro, que eu acho que, ó, vai dar perfeitamente. Então, a gente vai usar aquele pontinho que fizemos daqui, tá? Nessa medida. Então, ó, a minha meio centímetro vai dar aqui. Esse ponto. E aqui já tá com a medida, né, no caso. Agora, para decidir a espessura do ponto alto, né, porque a gente tem medidas diferentes na sobrancelha, nós vamos pegar aquele primeiro, tá, que nós usamos aqui no comecinho, no meu caso foi meio centímetro, e nós vamos tirar 2. Então, eu vou usar 0,3 milímetros. E aí, eu vou fazer aqui, ó, um pontinho. Mesma coisa aqui. Percebam que eu faço em cima do traço que eu já havia feito, para eu saber, né, exatamente onde ele tem que ficar, de fato, mais arqueado aqui. E o final é o pontinho, né, gente? Não tem medida, não. Aqui vai ser aquele que desaparece, bem fino. Agora eu vou pegar o paquímetro e vou fazer aqui, ó, um risco, tá? Vou pintar novamente aqui a base dele. E eu vou fazer a medida, tá, do início, ó. E vou fazer a mesma coisa embaixo. Se vocês quiserem fazer com linha, fica melhor, tá, gente? O desenho. Mesma coisa embaixo, vou unindo os pontos. É porque aqui a pele se move, ó. Com a linha, não. Vou mostrar pra vocês. A linha a gente faz a mesma coisa. Pega um pedaço de linha, ó. Pega o lápis dermatográfico e vai pintando ele. E vai pintando a linha, ó. Aí eu pego a linha. Vou mostrar pra vocês como fica melhor, né? E ó, eu junto um ponto no outro. E desenho. E aí, usando novamente a linha, nós vamos marcar aqui, ó, ponto alto. Certo? Agora, vamos, então, fazer aqui o desenho, tá? Como é que nós vamos fazer o desenho? Eu vou usar uma caneta branca de gel. Vocês podem usar o que vocês quiserem, mas eu vou usar a caneta branca de gel. E eu vou ligar, tá, os pontos que eu fiz.
Se você quiser, você pode usar um algodão maior, mas eu prefiro usar o cotonete porque eu acho que me dá mais firmeza. E aí, ó, eu vou apagando com cuidado, tá todo traçado que eu fiz aqui. E vou deixar só o traço branco, que vai ser o meu guia. Então pronto, após ter feito essa limpeza, tá, de retirar as partes que nós não vamos tingir, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a rena. Eu vou ensinar para vocês aqui como que eu preparo a rena, de uma forma que eu consigo, tá, utilizar o produto mesmo tendo o cabelo assim bem claro. Bom, eu escolhi essa rena, que é a expressão facial, é a que tem aqui em casa, mas existem várias no mercado que são muito boas, tá? Em cabelos muito claros, eu recomendo a loiro claro, mas como eu não tenho aqui, eu vou usar louro médio hoje, tá? Então, dentro dessa embalagem, nós temos o fixador e temos o pó e vem uma pazinha dessas aqui de plástico, certo? À parte, eu compro essa pazinha que eu uso para mexer a rena, o anelzinho, que é o famoso batoque ou porta-batoque, e eu uso o misturador. Então, no misturador, eu encaixo o palitinho aqui, tá? Que a gente compra à parte, e ele é a pilha, então a gente aperta aqui e ele mistura dentro do potinho, certo? De extra, também nós vamos necessitar de água para fazer a misturinha. Então, eu vou abrir aqui o pigmento e vou pegar bem pouco, tá? Da rena. Eu pego um pouquinho, porque eu não quero que fique escuro, tá certo? E aí eu vou colocar 2 gotas de fixador. Vai dar mais ou menos esse tempo aqui. Mas você pode pingar a gota, 2, né, certinho. E vou colocar a água. 3 gotas de água. Vou misturar essa rena aqui. Então, tá feita aqui a minha rena. Eu vou deixar ela descansar um minutinho, tá? Pra ela poder adquirir a tonalidade. A minha rena tá aqui. Eu vou usar esse palitinho, tá? Pra poder ir colocando o produto. E vou ter em mãos aqui sempre um cotonete, que é o que vai me auxiliar, tá? No momento da aplicação. Então, eu pego aqui com a pazinha. E vou, ó, aplicando. Lembrando que você que não está acostumado a mexer ainda e tem medo de manchar, você pode usar um palito de unhas, qualquer aplicador que seja mais fino. E aí eu vou pegar aqui um cotonete e vou retirar, ó, aquela que está fora do desenho que nós fizemos. Vocês se lembram, né, que nós fizemos um desenho antes de aplicar. Então, ó, o que tá fora do desenho a gente tira
certo? Tomem cuidado aí no momento de retirar, né, para não tirar a rena de onde ela tem que ficar. Caso contrário, não vai ter adiantado aplicar a rena. Aí eu vou pegar aqui a pazinha, a parte mais fina, e vou dar uma reaplicada. Novamente eu venho com o algodão e retiro qualquer excesso. Essa sobrancelha minha, ela é bem mais falhada. Lembrando de marcar, tá? De 10 a 15 minutos do momento da aplicação. Então, agora eu já olhei ali. Por que de 10 a 15? Porque vai depender se você quer que ela pigmente mais ou menos. Quanto menos tempo você deixar, menos ela vai pigmentar, né? Claro que se você fez uma rena clara, não adianta fazer uma rena preta também, né? E aplicar e tirar daqui 2 minutos que ela vai pegar, né? Um pouco do preto. Então, os segredos são fazer, né, o desenho correto antes de aplicar, fazer a cor certa da rena. Então, se você é loira, não vai aplicar uma rena preta, que não vai ficar bom. E além de, né, limpar direitinho para não ficar um desenho errado depois da aplicação, deixar o tempo certo, gente, também. Então, prontinho. Agora é só deixar dar uma secadinha. Um truque, se vocês quiserem, né, que fique aquele degradê, tira do começo antes do restante. Aí você não vai ficar com aquela sobrancelha muito quadradona. Tipo aqui, ó, eu já tirei um pouquinho da rena, tá? Do início. Mas o restante eu vou deixar agindo aqui. Então, ó, já retirei de novo. E aqui pra mim já está bom. Então, eu não vou reaplicar. Eu vou deixar aplicada só essa quantidade que eu já deixei. Como do lado de cá eu deixei mais tempo já, porque eu apliquei primeiro, então eu vou pegar água, vou molhar meu algodãozinho e vou retirar o restante, tá, da rena. Eu deixei na minha bem pouco tempo, porque eu gosto de um efeito um pouco mais natural, mesmo sendo rena, tá? Eu não gosto que fique muito marcada. Então, ó, esse preenchimento pra mim é o ideal, tá? Porque o meu cabelo, ele é bem claro. Então, não combina comigo uma rena muito escura, uma sobrancelha muito marcada. Vou fazer o procedimento de retirar o início. E pronto, nós conseguimos então remover, tá, toda essa rena e assim ficou o nosso design de rena. O que acontece? Se você gosta daquela sobrancelha mais marcada, aquela sobrancelha bem artificial, você pode deixar mais tempo ou utilizar uma rena que fique num tom mais escuro. Eu gosto desse efeito mais natural, porém bem preenchido,
Então, eu deixo pouco tempo, certo? E faço um desenho que fique o mais próximo possível do da minha sobrancelha natural. Agora que nós já fizemos a rena, nós podemos partir para o passo de retirar os pelos indesejados. Eu recomendo que você sempre retire os pelos depois que já tiver feito a rena, tá? A pintura ou como você preferir. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil visualizar quais pelos estão fora realmente daquele desenho inicial que nós fizemos. Lembrem-se das marcações. Então, agora nós vamos usar um pincelzinho assim, tá? Que é um pentinho. Eu vou pentear os cílios, os cabelinhos para cima, respeitando o desenho, tá? Que nós já fizemos. E com uma pinça de pontinha bem fina, que é a que eu acho que dá um resultado melhor, nós vamos observar quais são os pelinhos que estão fora daquele desenho que nós já fizemos. E aí, nós vamos, então, arrancar esses pelinhos. Se você não quiser usar a pinça de ponta fina, existem, tá? Vários modelinhos de pinça, é só escolher aquele que se adapta melhor. Se você sente muita dor no momento de retirar os pelinhos, você pode optar por aplicar gelo no local antes de remover os pelos, porque isso vai fazer com que a sua pele perca um pouco, né, da sensibilidade, e aí você não vai sentir tanto incômodo no momento de remover os pelos. No meio, caso haja algum pelinho, também pode fazer a remoção nesse momento. Caso os seus pelinhos sejam muito longos, você pode penteá-los para cima, respeitando o desenho da sobrancelha e aparar, então, as pontinhas. Também com muito cuidado, tá? Para não modificar o desenho das sobrancelhas. Mantendo a mesma altura entre as duas. Agora que nós já fizemos toda a parte de remoção de pelos, de limpeza e de pigmentação, eu vou mostrar para vocês como fazer o preenchimento com maquiagem. Eu sei que muita gente prefere não mexer nos pelos, nem rena, nem tintura, prefere somente fazer o acertinho com, tá, a maquiagem. Então, hoje eu vou dar dicas para vocês. A primeira dica são os produtos que nós podemos usar. O primeiro tipo de produto são os lápis, que são em formato de cera. Os lápis eu não recomendo muito porque, como eles contêm cera, pode ser que eles acabem entupindo os poros e principalmente se não for feita uma higiene adequada do local após o uso, e com isso vai fazer com que os seus pelos acabem não nascendo mais ou caindo. Então, vamos evitar o lápis se for possível. Apesar da praticidade do uso, é melhor nós usarmos os produtos mais tecnológicos, né, que nós temos no mercado hoje em dia. Então, nós temos o formato sombra em pó, as pastinhas. E as pastinhas, elas podem vir assim, mais grossas. Elas podem ser mais sequinhas. Podem vir em formato gel. Nós temos essas que também são como se fossem um rímelzinho para sobrancelhas. São produtos bem fininhos. Lembrando que quando vocês escolherem usar produtos mais espessos, é ideal que vocês tenham também um diluidor de maquiagens. Caso contrário, a sua sobrancelha vai ficar muito artificial. E nós não queremos esse efeito. Eu vou ensinar para vocês, então, também como escolher o pincel de aplicação. É importante ter um de escovinha. Normalmente nós encontramos no mercado esses que são duplos, tanto pincel chanfrado de um lado para usar o produto e do outro para pentear a escovinha. Eu gosto muito desse, esse aqui é o E8 da The Beauty Box.
Gosto muito do Dye Makeup O111, porque ele é bem fininho. E o Dye Makeup O112, que também, ó, vai nessa mesma linha de chanfrado, bem pequenininho, bem fininho. Olha só a diferença entre eles. Hoje eu vou aplicar, então, primeiro eu vou usar o pente, ó, eu sempre penteio pra cima, para que eu possa ver a raiz, tá, dos pelos. E aí eu vou pegar esse aqui, o O112 da Dye Makeup, que é um pincelzinho bem pequenininho, bem fino, e vou utilizar o gelzinho, tá? Esse aqui que é o no tom da minha sobrancelha. Então, eu pego aqui, ó, na tampa mesmo, só um pouquinho de produto. E vou começar a preencher a minha sobrancelha. Então, a primeira dica é penteie os pelinhos para cima, para que você possa enxergar a base, tá, dos pelos. E é ali que nós, então, vamos iniciar esse preenchimento. Quando você for aplicando, pode usar esse pincel de escovinha, ó, para esfumar o produto. Ele ajuda muito, tá? Principalmente para quem não tem prática, ao desenho não ficar muito forte. Então, vamos usando o nosso pentinho. Agora, vamos pentear aquele para baixo. E vamos dar uma preenchida aqui também. Também podem ir esfumando. Para ficar uma aplicação mais natural. Vai esfumando e colocando os pelinhos no lugar, para você conseguir ver, né, como é que tá ficando. Lembrando que o começo da sobrancelha sempre vai ser mais delicado, né? Porque ninguém começa com um início de sobrancelha muito cheião, muito pesado. Isso deixa o olhar muito pesado, então esfumem bastante, tá? O início, para ficar mais bonito, mais harmônico, com o rosto, né? Mais delicado. E agora vamos preencher o outro lado. Se você for aplicar pastinhas, géis de sobrancelha, sombras mesmo em pó, a forma de aplicação é normalmente sempre a mesma, que é começando aí pela parte de baixo, para a gente ter uma definição. Do desenho. Estão vendo? E aí eu venho novamente esfumando esse produto que eu apliquei. E venho
penteio para baixo. E vou, ó, completando aqui embaixo também, em cima também. O começo eu sempre faço só com o que sobra, tá, de produto no pincel, que é isso que me ajuda a ter um efeito mais natural. Se você pegar o produto e já vier com ele aqui de cara, a chance de ter um efeito marcado é muito grande. Então, o que sobra no pincel eu esfumo aqui nessa parte. É assim que eu costumo fazer, então, as minhas sobrancelhas. E aí, se você quiser dar um charme, pode vir agora com uma sombrinha iluminadora e fazer, então, o recorte dessa sobrancelha. Ou seja, você vai pegar o produtinho e vai aplicar embaixo para ter aquele efeito iluminado e pode esfumar com os dedos, certo? Como eu não vou me maquiar, eu vou ficar somente com a sobrancelha. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, como preencher com maquiagem também, certo? A não ser que você vá aplicar esse tipo de produtinho, que aí você viria direto penteando, só que eu aconselho que com uma escova limpa vocês também esfumem o produto, para que não fique pesado, porque senão a gente aplica muito produto direto e é isso que tira a naturalidade da sobrancelha, tá bom? Lembre-se de escolher um tom parecido com o tom do seu cabelo, tá? Ou da raiz, no caso, se você descolore, mas tem uma raiz escura, por exemplo, ó, eu fiz de acordo com a raiz do meu cabelo, porque a maior parte está bem clarinha, tá? Mas eu prefiro, ó, que fique bem parelho com o restante aqui do cabelo, a raiz, né, que é a parte mais natural mesmo desse cabelo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das aulas e que vocês pratiquem bastante para que vocês consigam também chegar a um resultado assim sem precisar pagar alguém para fazer para vocês, tá bom? Até o próximo, um beijo e tchau!